Agora vamos falar dos acentos diferenciais. O que é um acento diferencial? Peraí, de novo. Agora vamos falar dos acentos diferenciais. O que é acento diferencial? Por que recebe esse nome? Quais são os acentos diferenciais? Eu tenho uma notícia boa logo no início desse vídeo. Você sabe que antes do acordo ortográfico havia muitos acentos diferenciais? Você sabia, por exemplo, que a palavra pera no singular tinha acento e no plural não, por causa de ser, por ser um acento diferencial? Por exemplo, polo, polo norte, polo sul, polo tinha acento, agora não tem mais, era um acento diferencial. Pois é, agora só temos 3 acentos diferenciais. E outra coisa, é muito fácil memorizar isso, sabe por quê? Os acentos diferenciais são sempre circunflexos. Então, os que ficaram, todos são circunflexos. Então, neste vídeo, você vai entender por que esse nome diferencial, quais são os acentos diferenciais que ficaram, que ainda existem, depois do acordo ortográfico. Vamos lá. O primeiro acento diferencial é dos verbos ter, vir e derivados, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Eles têm, eles retêm, eles vêm, eles intervêm. Bom, mas aqui, atenção, 2 detalhes. Primeiro detalhe é o acento diferencial ele será tanto no ter, vir, quanto nos derivados. E ele será sempre no plural. Ou seja, no singular, o acento, se existir, será pela regra geral. É um detalhe importante porque muita gente se enrola. Por exemplo, quer ver? Vou te mostrar aqui um exemplo. Ó. Se eu digo ele, no singular, ele retém. Ele retém, tem acento. Por que tem acento? Você já viu isso comigo. Ele retém é oxítona terminada em AM. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em seguidos ou não de S, não é isso? Ele retém é oxítona terminada em AM, tá? Então tem acento. Mas esse acento não é o diferencial. O diferencial será sempre o do plural. Então, olha pra cá, ó. Eles retêm. No plural é que há um acento, que é o acento diferencial. É somente no plural. Então, são inúmeras as pegadinhas aí das provas em que as bancas perguntam, por exemplo, na frase ele retém, aí vem o retém com acento agudo, aí as bancas perguntam se o acento é diferencial. Não, o diferencial é só no plural, tá bom? E é sempre circunflexo. E tanto vale para o ter e vir, quanto para os seus derivados. Retém é derivado do reter, é derivado do ter, né? O intervir é derivado do vir. Então, ter, vir e derivados. Agora vamos ao segundo acento diferencial. É o acento do por verbo, para fazer distinção, diferenciação da preposição por. Então, por verbo tem acento, é o acento diferencial. Tudo bem? E o terceiro acento diferencial é pôde no pretérito perfeito, para fazer distinção com o presente do indicativo pôde. É legal você anotar aí os acentos diferenciais que caíram. Abolidos. Os acentos diferenciais que foram abolidos são, ó, para, verbo. Para, verbo, tinha acento, sabia? Esse acento foi abolido. Ó, eu estou colocando acento, mas depois eu vou mostrar para você que ele foi abolido. Eles foram abolidos, tá? Então, por exemplo, para tinha acento.
verbo parar, para fazer a distinção da preposição para, entendeu? Mas esse acento caiu. Então, por exemplo, hoje, você pode ter uma frase desse tipo, ó. Ele para ver o sol. Então, hoje, o certo é escrever assim, ó, sem acento, ó. Verbo, preposição. Sem acento. O acento foi abolido. Outro acento que foi abolido, pelo. Pelo, substantivo, tinha acento. Então, não tem mais. Então, você diz assim, ó. O pelo da, vamos lá, da perna é sem acento. Da mesma forma, você diz, ó, saiu pelo buraco. Os dois pelos, tanto o substantivo quanto a preposição por mais o, sem acento. Então, esse acento, ele existia por causa disso, agora não existe mais. Então, pelo, sem acento. Ó, polo. Tinha acento. Polo, substantivo. Então, ó, agora é sem acento. O polo norte é ali. Sem acento. Agora. E pera, que também era um acento diferencial, pera, a fruta, no singular, era um acento que já não fazia mais sentido mesmo existir. Por quê? Porque esse pera substantivo tinha que ter acento para fazer a distinção da contração da preposição per mais a, que é uma preposição que já nem é mais usada, é arcaica. Então, não há por que se continuar com esse acento. Então, um acento que caiu. Ó, comi a pera. Tá bom? Então, todos esses acentos que eu coloquei aqui foram abolidos. São acentos que foram abolidos. Tranquilo? Acentos diferenciais abolidos. Tá. Agora, só mais um detalhe. Não confunda o acento de ter, vir e derivados com o acento do credelever. O acento do credelever caiu. Você lembra essa história do credelever? Então, atenção. Atenção. Segundo o novo acordo ortográfico, não se acentua o primeiro E das formas verbais terminadas em "em", ler, ver, crer, dar e derivados. Era o chamado credelever. Então, o credelever, crer, dar, ler e ver, tinham acento. O primeiro E tinha acento. Desse E. Só que agora não tem mais. E o que eu quero aqui alertar é para você não confundir esse acento com caiu, esse acento aí que caiu, com o acento do ter, vir e derivados. O acento de ter, vir e derivados, que você acabou de ver que é diferencial, não caiu, tá bom? Então, ó, o acento de eles retém líquido continua. É o acento diferencial do ter, vir e derivados. Esse continua. É diferente de eles veem o sol. Aí esse caiu. Entendeu? Muita gente confunde o acento de ter, vir. Esses acentos diferenciais permanecem. Não confunda, são situações distintas. Então, eles retêm, é com acento diferencial do plural. Agora, eles veem o sol, é sem acento, é o acento do credelever, tá bom? E um outro detalhe que eu queria comentar antes de fechar a aula, e o trema, né? O trema, caiu o trema, tudo bem? Caiu o trema, então, era só isso que eu queria falar. Não há teoria para isso, já falei. Trema caiu. Então, antes havia o trema, não existe mais. Então, pinguim, caiu o trema, tá bom? É isso. E antes de fechar, só mais um detalhe. Você sabia que existe, a gente está aqui nesse vídeo falando do acento diferencial, né?
existe um outro acento diferencial. Esse não cai em concurso, nunca vi em concurso, e olha que eu já vi, foi muita história por aí. Mas há um outro acento diferencial que não vem elencado aí, não vem enumerado aí com os outros, porque ele é um acento diferencial facultativo. Mas eu vou fechar o vídeo de acentos diferenciais com ele. Então, para fechar, agora que você já sabe que o trema caiu, eu vou te trazer a última novidade. O acordo ortográfico, ele criou o acento diferencial facultativo. Sabe que acento diferencial facultativo é esse? É o acento da palavra forma. A forma. Esse acento é facultativo. Tá, Adriana, como assim facultativo? Bom, é isso. Segundo o acordo ortográfico, só se usa caso se queira. Então, se você quiser usar, tudo bem, se você achar que há necessidade. Então, ficou muito subjetivo mesmo, dependendo da opinião de cada um, do bom senso de cada um. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu, Adriana, eu usaria aqui, ó, a forma do bolo está suja. Não, eu não usaria aqui. Eu não usaria. Por quê? Porque não há necessidade. A pessoa que lê sabe que eu estou falando da forma do bolo e não da forma, o formato dele. Então, eu não usaria. Mas, é erro usar? Não, você pode usar. Ele é facultativo mesmo. Agora, eu usaria, por exemplo, numa frase. A forma da forma do bolo é diferente. Numa frase como essa, para não dar muita dificuldade para o meu leitor, eu usaria. Então, aqui eu não usei, mas aqui eu optei por usar, até para fazer distinção com o primeiro substantivo, tá? Então, agora, se eu não usasse, seria erro? Não. Então, o acento diferencial é facultativo da palavra forma. Tudo bem? Olhe para mim. Você já sabe tudo o que você tem que saber sobre acentuação gráfica. Você já viu comigo as regras gerais, os casos especiais e os acentos diferenciais. Então, podemos seguir. Vamos lá.